Bom, pessoal, eu sou a professora, Jovilma Soares, e hoje a nossa aula, ela será sobre recursos humanos. Então, dentro de One, nós vamos observar a importância, do estudo, do dimensionamento de recursos humanos. Então, vamos ver toda a parte de introdução à gestão de pessoas, que é muito importante na administração de serviços em geral, e isso inclui serviços de alimentação. Veremos também diversos parâmetros utilizados para se estabelecer um quantitativo adequado de funcionários para que essa unidade de alimentação e nutrição ela funcione da melhor forma possível, que todas as tarefas sejam realizadas em tempo hábil e sem sobrecarregar nenhum colaborador. Então, existem diversos parâmetros para essa previsão numérica de recursos humanos, de acordo com diversos autores, e hoje nós veremos um compilado de tudo isso. Então, a UAN, assim como qualquer outro serviço, ele necessita de um quadro de pessoal que seja qualificado tanto em número, tanto em relação à quantidade de funcionários. Então, é primordial que tenha-se um número de funcionários adequado para que eles exerçam todas as suas funções de forma tranquila e no tempo disponível para a produção de refeições, assim como também é necessário que esses colaboradores eles sejam qualificados para esse cargo. Então, que eles saibam desempenhar suas funções de forma correta, que eles tenham treinamento para isso, de preferência que eles tenham experiência no exercício dessa função, entendam a importância do desempenho da sua atividade para o funcionamento geral da unidade de alimentação e nutrição. Então, esse quadro de pessoal, ele tem que respeitar os aspectos funcionais, ou seja, funcionalidade dessa unidade de alimentação e nutrição, como também deve estar em consonância com os objetivos da UAM. Então, nós veremos mais à frente que, dependendo do tipo de UAM que a gente está trabalhando, do tipo de serviço que é prestado, das refeições que são servidas, dependendo de todas essas variáveis, é que a gente consegue estabelecer, que cargos são necessários dentro dessa UAM e esse quantitativo. Então, os funcionários, para que eles desempenhem de forma satisfatória sua função, diversos fatores interferem nesse aspecto. Então, tanto fatores extrínsecos, da vida externa, quanto fatores intrínsecos. Então, os funcionários, eles devem estar motivados, satisfeitos com o cargo que exercem, num ambiente agradável, com um salário que eles considerem adequado ao cargo que eles estão exercendo, porque todos esses fatores, eles interferem no desempenho desse meu funcionário. Então, a UAN, ela deve integrar esses seus recursos humanos, no processo de administração, com os recursos humanos da organização como um todo, principalmente quando nós temos unidades de alimentação e nutrição que fazem parte, que são subsistemas de uma empresa maior. Então, o adequado é que haja integração entre os recursos humanos da organização ou da empresa como um todo, para que se alinhem os objetivos, da aquisição, e da manutenção dos seus colaboradores. Então, em relação aos recursos humanos de uma organização, alguns objetivos, eles devem ser lembrados e devem ser alcançados. Então, objetivos como objetivos societários, que dizem respeito à função dessa empresa, dessa organização, dessa UAM frente a uma sociedade.
a sociedade, a comunidade em que ela está inserida. Objetivos organizacionais, que são objetivos da própria organização, né? Da estruturação dessa organização como um todo. Objetivos funcionais, que dizem respeito às funções que são executadas dentro da UAM, os cargos existentes, a importância que esses cargos têm na estrutura dessa UAM, assim como objetivos pessoais, que dizem respeito à satisfação pessoal desses funcionários, né? As aspirações que eles têm quanto ao cargo que ocupam e as projeções que esse cargo pode ter dentro dessa instituição. Então, todos nós precisamos de motivação, de desejos, de aspirações e de incentivos para conseguir executar, né, de forma adequada os nossos trabalhos, nossas funções enquanto profissionais, né? E isso não é visto de forma diferente dentro do UAM. Quanto mais harmônico esse ambiente estiver e quanto mais satisfeito o meu funcionário, meu colaborador, ele estiver exercendo sua função, né, melhor será o desempenho dele, individual, e isso vai implicar no melhor desenvolvimento coletivo. Então, o nutricionista, ele tem um papel fundamental no planejamento, na organização, no acompanhamento e no controle de pessoal, né? E ele tem como se inserir em todas essas etapas, tanto a UAN sendo uma instituição própria, quanto pertencendo a outra empresa, certo? E o nutricionista tem um papel fundamental na avaliação da qualidade do desempenho da mão de obra, que a gente vai ver mais na frente que tem um papel muito importante, né, na avaliação dos recursos humanos de uma instituição. Então, alguns fatores interferem no desempenho de qualquer funcionário. Então, a qualificação desse meu funcionário, as condições de trabalho a que ele é submetido. Então, pensamos aqui em aspectos ergonômicos, né? Se pensarmos na temperatura do local em que esse meu funcionário ele se encontra, na ventilação, no tipo de vestimenta que ele utiliza, no nível de ruído a que ele é exposto. Então, todas as condições de trabalho, elas têm uma interferência, né, no desempenho da função do meu colaborador, além da valorização do trabalho, né, que aí entra o conhecimento desse meu funcionário acerca da importância da função que ele exerce, assim como da própria instituição valorizar, né, demonstrar através de ações e valorizar esse meu funcionário enquanto parte fundamental, né, de toda a minha instituição. E esses três fatores iniciais, eles têm uma grande interferência sobre a perspectiva de salário compatível, né? Então, esse meu funcionário ele deve receber um salário que seja condizente com a função que ele exerce, com as responsabilidades que ele tem. As perspectivas de ascensão. Então, quando o meu funcionário ele entende que ao exercer um cargo, ele tem a possibilidade de ascender dentro daquela empresa, no caso aqui mais especificamente dentro da UAM, se ele consegue vislumbrar essa perspectiva, ele se sente mais motivado para trabalhar, para se empenhar melhor na sua função, para demonstrar, né, as qualidades que ele tem para ocupar outros cargos. Podemos dar como um exemplo um funcionário que é auxiliar de pré-preparo, que só faz pré-preparo de legumes, ele é um auxiliar, e aí, pela sua dedicação, ele é promovido ao cargo de responsável do setor de pré-preparo, né? Então, quando o funcionário ele vê essa perspectiva de subir o cargo que ele ocupa, né, de ascender dentro da hierarquia da empresa, ele se sente mais motivado para trabalhar.
Interfere também na qualidade do desempenho, enquanto esse meu funcionário ele está empenhado em exercer a função que ele ocupa, interfere sobremaneira na produtividade, né? No tempo que esse meu funcionário tem disponível para exercer a função dele, o quanto ele se dedica integralmente àquilo, né, e exerce de forma adequada, além também de interferir na higiene e segurança. Então, higiene pessoal, segurança pessoal com a utilização de EPIs, assim como higiene do ambiente em que este meu funcionário está e segurança na utilização de equipamentos adequados. Então, um exemplo que eu posso citar aqui é que se meu funcionário é bem treinado para utilizar determinado equipamento que oferece algum risco de corte ou queimadura, né, ele está mais qualificado e ele tem mais segurança na utilização desse equipamento. E isso é uma segurança individual e uma segurança também para a organização, né, que garante que haja um menor índice de acidentes no trabalho envolvendo seus colaboradores. Então, a aquisição de recursos humanos é uma etapa que deve ser planejada, organizada, né, que deve ser bem preparada, visando o quê? Dentre todas as pessoas que estejam disponíveis para ocupar aquele cargo, que esta UAN, né, ela consiga fazer a seleção, a aquisição e o recrutamento daquele funcionário que melhor se encaixe naquela função, né, naquele cargo que está aberto. Então, é uma etapa de extrema relevância para que, a longo prazo, você tenha um funcionário assíduo, você diminua a rotatividade, você diminua as taxas de absenteísmo, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, para a aquisição de recursos humanos, é necessário que ocorram estudos preliminares, né? E esses estudos preliminares, ele vai levar em consideração fatores extrínsecos, ou seja, a relação entre oferta e procura no mercado de trabalho, a política de recursos humanos adotada dentro da UAN, né? Se é uma instituição a nível governamental e precisa de um concurso público, se há a contratação de uma empresa terceirizada, ou é a seleção individual de colaboradores. Então, essa política de recursos humanos, ela deve ser, ela é um fator, na verdade, que interfere na aquisição desse pessoal. Além do que também, né, outro fator que interfere são os fatores intrínsecos. Esses fatores intrínsecos, eles são resultados da avaliação dos empregados, estudos de ampliação ou modernização, tipos de atividades desenvolvidas. Então, quando se vai pensar na aquisição de mais pessoal para constituir a sua organização, às vezes se avalia o desempenho dos funcionários que já estão na instituição, para ver se há necessidade de aquisição, além do que, se a sua UAN ela vai ser ampliada, se ela vai ser modernizada, vai haver a necessidade de aquisição de mais pessoal, né? E também vai levar em consideração os tipos de atividades que são desenvolvidas. Então, se utilizam para esses estudos de normas, de técnicas e de instrumentos para o recrutamento, né, de pessoal. Outra etapa importante na aquisição de recursos humanos é a análise e descrição de cargos. Então, da mesma forma como se faz uma descrição detalhada, minuciosa e que sabe-se que é muito importante, por exemplo, para se adquirir um equipamento, para se planejar qualquer setor dentro de uma UAN, também é necessário que haja uma descrição correta do cargo que você pretende que seja ocupado, né? Então, deve-se estabelecer a remuneração desse cargo para que as pessoas que têm interesse naquela vaga vejam a remuneração e avaliem se ela é compatível, né? Se ela é condizente com o que ela espera, com os desejos pessoais. Definir os critérios de recrutamento,
se esse recrutamento vai ser externo, se esse recrutamento vai ser interno. Também é importante para que a seleção seja feita de forma adequada. Quando você tem uma descrição correta do cargo, você consegue, durante a seleção, já identificar, né, se aquela pessoa que está se candidatando, ela tem os requisitos necessários para cumprir aquele cargo que está bem descrito. Treinamento, controle e avaliação. Então, nessa etapa se caracteriza o conteúdo desse cargo, né? Quais são as responsabilidades desse cargo, a posição que esse cargo ocupa na estrutura organizacional, né? Qual é a sua hierarquia, qual é a sua relação de responsabilidade, de autoridade, né? E os requisitos mínimos para a ocupação do cargo. Se esse cargo exige requisitos de conclusão de cursos, se esse cargo exige algum fator a mais de desempenho físico, se esse cargo exige experiência, né, na mesma função, em outra instituição, enfim. Além disso, nessa etapa também se deve descrever dados gerais sobre o cargo. Então, nesses dados gerais devem se especificar, né, observar e verificar a validade funcional desse cargo no serviço como um todo. E aí algumas técnicas são utilizadas para levantamento de dados, né? Que esses dados são utilizados para quê? Para avaliar se você necessita ampliar seu quadro de funcionários, se o desempenho dos funcionários estão ocorrendo de forma adequada, se está bom, né? Então, existem algumas técnicas para fazer esse levantamento de dados. Uma das formas é a observação direta. Então, na observação direta, faz-se o acompanhamento e o controle das atividades como um todo. E aí, para se realizar isso, é necessário que o nutricionista tenha habilidade e é necessário alguns conhecimentos, né, obrigatórios para realizar essa análise, essa observação direta. E também é possível avaliar se o meu funcionário consegue desempenhar bem as funções, se ele está qualificado para isso, e se eu preciso ou não recrutar mais pessoas para desempenhar aquela função. A entrevista é outra forma de levantamento de dados, e a entrevista permite a obtenção de informações adicionais além da observação. E também tem-se o questionário, que é outra técnica de levantamento de dados, que também é considerado um instrumento adicional, porque obtém outras informações, mas às vezes ele tem uma operacionalização precária, em virtude de que um questionário exige tempo de aplicação e às vezes nem sempre as respostas que são preenchidas, elas são verídicas. Então, sempre fica esse viés de ter certeza se a resposta oferecida pelo meu colaborador, né, no questionário, ela é verídica ou não. E, independente da técnica utilizada, esse levantamento de dados, ele deve ser aplicado de forma sistemática, organizada e controlada, para que você tenha resultados, né, que realmente deem alguma resposta para você sobre o desempenho dos seus colaboradores. Então, aqui eu trago alguns aspectos chaves para se realizar a análise correta e a descrição de cargos, né? Que aí facilita no processo de seleção de recursos humanos. Então, deve-se descrever o título do cargo, deve-se dar um nome a este cargo, deve-se descrever a relação de subordinação e de autoridade. Então, estabelecer quem é a chefia imediata desse cargo, assim como se esse cargo for de chefia, quem são ou quem é o subordinado a este cargo. Deve-se também descrever as relações informais que esse cargo tem dentro da instituição, da empresa.
Deve-se estabelecer objetivos específicos e metas. Então, deve estar bem descritos quais são os objetivos desse cargo dentro da minha UAN e as metas que eu desejo alcançar. Lembrando o quê? Metas são objetivos estabelecidos de forma numérica. A gente pode definir dessa forma. Por quê? Porque no objetivo eu digo aquilo que eu quero cumprir. E na meta eu estabeleço um prazo ou algum parâmetro para o cumprimento dele, certo? Deve-se também na descrição de cargos ter as atribuições que esse cargo tem, né? Quais são as tarefas que essa pessoa vai desempenhar dentro da minha UAM. As atitudes e comportamentos esperados por esse colaborador neste cargo específico. Deve-se descrever as características que são exigidas para cumprimento, né, para a correta execução das tarefas, as responsabilidades que esse cargo tem, que são inerentes a ele, a rotina de trabalho, o tempo dispensado na execução das atividades, os locais de realização das tarefas, as condições de trabalho a que essa pessoa será submetida ao desempenhar essa função, os fatores de segurança e higiene desse cargo, relacionados a esse cargo, e os equipamentos e utensílios utilizados, né? Se esse cargo está sendo descrito para execução, se ele utiliza algum equipamento específico, deve descrever também se há algum risco na utilização desse equipamento, se há necessidade do uso de algum EPI ou de algum EPC para a correta realização da atividade. E aí, passando para o recrutamento de pessoal, né? A gente saiu da aquisição e está passando para o recrutamento. Então, o recrutamento ele tem diversas denominações. Algumas delas são procurar empregados em perspectiva e estimulá-los a solicitar cargos na organização. Pode ser definido também como o uso de práticas e processos com os quais se desperta interesse para os empregos. Mas, de forma resumida, o recrutamento ele se caracteriza por ser um momento em que se pensa em atrair um número suficiente de candidatos para uma determinada vaga que a minha UAN, ou a minha empresa, está disponibilizando. Então, se a gente imaginar o que a gente já tem visto até aqui, é como se fosse uma sequência, né? Nós fizemos o levantamento para ver a necessidade da minha UAN de cargos, né? A gente fez a descrição desses cargos, passamos para uma etapa onde avaliamos todo o funcionamento, né? Todo o contexto desse cargo dentro da minha UAN, e aí planejamos a aquisição desse pessoal, né? Dessas pessoas para essa vaga, e entramos na fase de recrutar esse pessoal. Então, já temos um cargo muito bem descrito, posicionado dentro da minha estrutura organizacional, e a partir de agora eu vou procurar pessoas que consigam ocupar essa vaga, né? Que sejam capacitadas para ocupar essa vaga. Então, o recrutamento, ele pode acontecer de forma interna, certo? Ele é classificado em 2 tipos. O recrutamento interno e o recrutamento externo. No recrutamento interno, como o próprio nome já fala, você recruta pessoas que já fazem parte da instituição, né? Então, você vai retirar pessoas que estão em alguma vaga, ou porque estão em excedente, ou porque não há necessidade da pessoa ocupar aquela vaga, ela é mais capacitada para outra, e você realoca esse seu colaborador para outra função. Como também temos o recrutamento externo, que aí você vai recrutar pessoas que compõem o mercado de trabalho, sejam pessoas que estão desempregadas,
ou sejam pessoas que estão empregados em outra empresa, né, em outro local, mas que vejam como mais vantajoso, em diversos sentidos, né, pessoais, estar como colaborador da sua UAM. E aí, a escolha do tipo de recrutamento que você vai utilizar depende de diversos fatores. Entre eles, o pessoal disponível que você tem dentro do UAM, porque não pensando racionalmente, não seria bom, né, para a sua UAM, para o desempenho das atividades, que você tirasse um funcionário de uma função e deixasse essa função que é importante vaga, né, sem ninguém para exercer. Isso iria atrapalhar o funcionamento da sua UAM. Então, de acordo com a quantidade de pessoas disponíveis dentro do seu quadro de funcionários, é que você vai escolher se você quer um recrutamento interno ou externo. Também deve-se levar em consideração a urgência dessa vaga, né? Então, se você está precisando urgentemente, para ontem, desse funcionário, o recrutamento interno ele é visto como alternativa, porque é mais fácil realocar do que você iniciar todo um processo, né, de seleção de novo funcionário, treinamento para ocupar uma vaga. A familiarização dos empregados. Então, se eles estão familiarizados com todo o serviço que acontece dentro da UAM, né, e essa facilidade de realocar ele para alguma vaga específica, assim como depende também da valorização dos recursos humanos da minha UAM, da minha empresa. Então, existem locais que esse tipo de recrutamento ele é visto como uma forma de valorizar meu funcionário, porque geralmente esse recrutamento acontece para ocupar cargos, né, de hierarquia superior ao que atualmente meu funcionário ocupa. Então, todos esses fatores em conjunto é que vão determinar o tipo de recrutamento que a gente vai utilizar dentro da nossa instituição. E aí eu trouxe alguns pontos em relação a cada tipo de recrutamento. Então, no recrutamento interno, a gente observa que há uma valorização dos funcionários, né? Já que, como eu já mencionei, geralmente eles ocupam cargos superiores ao que eles estão ocupando atualmente. E aí isso pode impulsionar, né? Pode interferir na realização profissional, porque como também para motivação para o trabalho, né? O funcionário ele tem um desempenho melhor porque ele já almeja, ele já tem essa aspiração de passar para outro cargo de maior salário, de hierarquia mais alta. Isso pode gerar também melhores resultados dentro da UAM, como consequência desse melhor desempenho dos meus colaboradores, e tem um custo menor, porque essas etapas de recrutamento, de seleção, de treinamento, enfim, elas são reduzidas em tempo, né? Porque é mais fácil recrutar quando você já convive com esses colaboradores. O externo, alguns pontos, é que há renovação de ideias, então você pode contratar um funcionário que já tem experiência naquele cargo, e que traga ideias diferentes que você nunca pensou em implementar na sua UAM, mas que ele já implementou em outro local e deu certo. Então, isso pode ser visto como um ponto muito positivo para a UAM. Pode proporcionar uma mudança organizacional que seja benéfico, que proporcione o desempenho de funções em tempo mais hábil, de forma mais satisfatória. No entanto, tem um aumento do custo operacional, porque as etapas elas são mais prolongadas, quando esse recrutamento é externo, demora mais, há um número maior de candidatos, geralmente, para se avaliar, então isso gera um custo maior no recrutamento de pessoas para cargos. E aí existem algumas técnicas que são utilizadas para recrutamento interno, certo? Então, geralmente, esse recrutamento é nem feito, ele é divulgado através de ofícios circulares, e nesses ofícios há a descrição, né, do cargo,
a descrição do cargo como um todo, os requisitos, qual o local para inscrição, o período e a pessoa responsável por fazer essa etapa de recrutamento. E no recrutamento externo, se utilizam geralmente de veículos de grande circulação e também podem se afixar, né, cartazes na sede de entidades de classe, em escolas profissionalizantes e em agências de emprego. E se a gente observar, esses locais eles são escolhidos para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis e que a gente tenha, né, candidatos suficientes para a gente avaliar qual deles é o melhor para ocupar esse cargo. Então, o recrutamento, ele é composto de algumas fases. A primeira dessas fases é a identificação da necessidade de pessoal. Então, essa é uma avaliação interna dentro da UAM, onde se devem observar se a UAM está apresentando um número reduzido de empregados. Então, pode ser que, ao avaliar, por exemplo, o tempo de início da distribuição, entre o tempo do início do preparo até o início da distribuição, se há formação de filas dentro da UAM, que quer dizer que esse tempo ele não está sendo suficiente para a produção de refeições dentro da minha UAM. E aí um dos parâmetros pode ser o quê? O número de funcionários inadequado, menor do que o que eu deveria ter. E aí esse número reduzido de empregados, ele pode ter diversos motivos. Então, eu posso ter número reduzido porque eu tive demissões, número reduzido porque uma parte dos meus funcionários se aposentaram, número reduzido porque uma parte deles está de licença, número reduzido porque eles faltam sem justificativa, né? Então, existem diversos parâmetros, mas é uma forma de você identificar se há necessidade, né, de aquisição de pessoas para ocupar cargos dentro da sua UAM. Outro ponto é se você vai ampliar a sua unidade de alimentação e nutrição. Então, se essa unidade ela está sendo ampliada, consequentemente, haverá a necessidade de recrutar um número maior de funcionários para ocupar os cargos que serão estabelecidos, né? Ou até mesmo para aumentar o número de funcionários em cargos já existentes. Então, a nutricionista, dentro da UAM, ela é a responsável por estimar a quantidade de pessoal por cargo, né? Porque é a profissional capacitada para avaliar o funcionamento do local onde ela exerce o cargo de chefia, e aí, compartilhando essa informação com recursos humanos, estabelecer a melhor forma de realizar o recrutamento de novos funcionários. A segunda fase do recrutamento é a análise e requisição de empregados. Então, se avalia se eu estou precisando de funcionários e depois eu faço uma análise e requisição desses empregados. E aí, nessa fase, entra o estudo do cargo, né, das funções, responsabilidades, da posição que ocupa na estrutura organizacional, né, tudo que a gente já viu anteriormente, e a partir disso definir a forma de recrutamento. Se vai ser recrutamento interno, se vai ser recrutamento externo, e a partir disso utilizar aquelas técnicas que eu já demonstrei para fazer a divulgação dessas vagas. Então, definir o quantitativo, divulgar quantas vagas são, período de inscrição, né, onde esse candidato ele pode se inscrever para participar das próximas etapas. A outra fase é a inscrição do candidato em si. Então, essa inscrição, ela geralmente ocorre por entrevista. Essa entrevista, ela pode ser presencial ou online, né? Então, hoje é muito comum que se faça essa entrevista de forma online, através de preenchimento de dados. E aí, nessa entrevista, geralmente, são descritos, né, os dados pessoais, em geral, da pessoa, né, que está querendo ocupar esse cargo. Então, idade,
sexo, nome. Na entrevista também se estabelece o nível de instrução exigida para esse cargo, né? Então se estabelece o nível de escolaridade, a pessoa descreve o nível de escolaridade. Na entrevista também se descreve a experiência e habilidades, né? Então se ela já tem experiência neste cargo ou se ela já tem experiência comprovada na área que esse cargo ocupa, as habilidades que ela tem para exercer essa função. Também pode ter qual o salário pretendido, a pessoa descrever ou falar, né, se for pessoalmente. Como também deve se especificar na entrevista os cursos e os treinamentos que já foram realizados por esse meu colaborador, né? Que aí comprova, ajuda a comprovar a experiência que ele tem naquele cargo. E aí, saindo do recrutamento, a gente entra em outra etapa, que é a etapa da seleção, né? Então, a seleção, ela é um processo de escolha de grande responsabilidade e complexidade. Então, o que eu já tive o recrutamento desses meus candidatos e a partir de então eu vou selecionar aqueles que eu acho que são aptos ou aquele que eu acho que é apto para ocupar aquela vaga. Então, na seleção, observam-se motivação, necessidades, aspirações e objetivos da empresa. E aí correlaciono isso com todos os dados que foram coletados das pessoas que estão disponíveis para a vaga, né? Na seleção, é muito importante que o funcionário, né, a pessoa que está querendo ocupar aquele cargo, ela seja vista como um ser social, não apenas como alguém que vai compor um quadro de funcionários. Então, é uma pessoa que tem vida, que tem família, né, que tem desejos pessoais. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Existem aspectos culturais, sociais envolvidos, né, na formação dessa pessoa. Então, todos esses aspectos eles devem ser analisados na seleção de pessoas, né, para que elas não sejam vistas como mero instrumentos dentro da minha empresa, da minha UAM. E aí são levados em consideração diversas variáveis sociais, variáveis econômicas, variáveis culturais, variáveis instrucionais, técnicas, requisitos físicos, intelectuais e também de temperamento, né? É um aspecto muito importante avaliar como esse meu funcionário ele vai saber lidar com as diversas situações que ele vai ser exposto dentro do ambiente de trabalho. E existem algumas técnicas utilizadas na seleção de recursos humanos. Então, são utilizados testes, entrevistas, análise de experiência e exames de saúde. Os testes, eles podem ser aplicados de diversas formas e existem diversos testes que podem ser utilizados no processo de seleção. Então, nós temos testes de capacidade, temos testes de habilidade e temos testes de conhecimentos. Esses testes, eles podem ser teóricos, através de aplicação de provas escritas ou de dissertação sobre algum tema relevante, como também eles podem ser testes práticos. Um exemplo de um teste prático seria, por exemplo, alguém, né, você descreveu um cargo que é descascador de legumes, que é uma pessoa que vai trabalhar então, a pessoa responsável, né, por exemplo, responsável pelo setor de pré-preparo no descasque de legumes. Então, ele vai ser responsável por acompanhar todo o descascamento desses legumes. Levando em consideração que seja uma pequena, numa situação hipotética, e que esse descascamento seja feito de forma manual e não em máquinas, se você avaliar, por exemplo, o peso desses alimentos que foram descascados antes e após, você tem como avaliar, né? Se ele faz o descasque uniforme, qual o tempo que ele leva para fazer aquilo, né? Se ele faz de forma higiênica. Então, seria uma forma de um teste prático, né? Então, algumas funções você tem como fazer essa avaliação. E aí, para isso, você estabelece parâmetros
para que você compare o desempenho dele durante o teste com esses parâmetros que você tem dentro da sua UAM. E existem também os testes psicométricos e de personalidade. Esses testes eles devem ser aplicados por psicólogos, né? São testes um pouco mais complexos, né? Que não cabem à nossa formação enquanto nutricionistas. E aí esses testes avaliam relações sociais desse meu funcionário. Então, nesses testes pode-se perguntar e pode-se obter informação sobre a vida social dele como um todo, sobre como ele utiliza os seus horários de lazer, de que forma ele faz isso. Pode-se também, nesses testes, submetê-los à resolução de problemas, para ver como é que eles têm, qual o desempenho desse funcionário frente a isso. Aspectos de liderança, né? Testes de temperamento. Então, se esse meu funcionário tem como, através desses testes, avaliar o grau de agressividade, o interesse que ele tem pelos outros, né? Se ele tem algum sintoma de ansiedade, avaliar o equilíbrio emocional. Então, em se tratando de um one-on-one, os nossos funcionários eles estão sempre expostos a diversos equipamentos que, né, podem ser um risco tanto para eles quanto para os colegas de trabalho. Então, avaliar todo esse temperamento, né, todos esses aspectos emocionais é importante para avaliar como esse funcionário ele vai, né, desenvolver suas atividades dentro daquela UAM. Também são utilizadas entrevistas na seleção de funcionários, e aí é necessário conhecer até uma técnica de aplicação. Por quê? Porque deve-se definir padrões de respostas, de comportamento, de atitudes do candidato, para você ter algum parâmetro para comparar e estabelecer um desempenho, né, para esse candidato. Então, na entrevista, há uma relação ativa entre o candidato e a empresa, né, pela troca de informações. Ela é geralmente feita através de um diálogo. Então, pode-se ter uma entrevista pré-estruturada, né, onde já se tem todas as perguntas que você deseja realizar ao candidato. Esse tipo de entrevista ele facilita a escolha, mas ele não considera a individualidade, já que já existem perguntas, né, prontas para serem realizadas. A entrevista não estruturada, ela se baseia totalmente em um diálogo livre, que até pode seguir uma linha de raciocínio, mas que ela também pode ser modificada, dependendo das respostas que o candidato, né, ele vai respondendo. Só que há uma necessidade de maior preparo. Para quê? Para que durante essa entrevista, o que seja conversado com o candidato, ele esteja alinhado com os objetivos, né, daquele cargo que ele deseja ocupar. E também pode ser feito através de uma simulação de uma situação problema, né? Na simulação, isso facilita a escolha, porque você já tem como ter uma noção do desempenho do seu funcionário frente a uma situação em que na rotina dele de trabalho ele vai ser submetido, mas não considera também individualidade, né? Porque já é uma situação pré-estruturada que você vai expor o candidato e ele vai responder como ele lidaria com isso. Então, alguns cuidados necessários para a realização de entrevistas são a escolha de um local apropriado e agradável, a atitude amistosa do entrevistador, que nunca deve ser de superioridade. O entrevistador ele deve olhar o candidato e ele deve se portar frente a ele sem pré-julgamentos quanto à sua aparência ou comportamentos. Alguns dados importantes que devem ser avaliados durante a entrevista é a aparência geral do candidato, e isso inclui também aspectos de higiene pessoal, a socialização que esse candidato tem, a vida comunitária dele, a experiência que ele tem, né, no desenvolvimento dessa função e conhecimentos técnicos. E aí é necessário que sejam atribuídos pontos ou uma escala de valores previamente estabelecida para que você tenha um parâmetro e você consiga avaliar esse candidato quanto ao desempenho dele
durante a entrevista. E aí uma coisa que é muito importante é que deve-se fazer a avaliação do candidato logo após a entrevista. Por quê? Porque alguns aspectos que são perceptíveis, né, que na subjetividade a gente vai avaliar no candidato, por mais que a gente anote, se a gente não fizer a avaliação posterior, se a gente deixar para realizar a entrevista com todos os candidatos, para depois fazer a avaliação, a gente pode ter esquecido de algum parâmetro. Então, o importante é que logo após a entrevista, antes do próximo candidato, você finalize a avaliação de um para iniciar do próximo. Aí a análise de experiências é outro ponto muito importante, certo? E aí o candidato ele pode ser solicitado a comprovar essa experiência ou apenas relatar essa experiência. E aí o entrevistador ele tem que ter essa capacidade de avaliar que essa experiência que o candidato tem, o quanto isso é benéfico ou não para o exercício dessa função. Diversas empresas optam por funcionários que não têm experiência nenhuma, em vista de moldar esse funcionário às diretrizes, às metas daquele local. Já outras empresas, elas já preferem funcionários mais experientes, né, candidatos mais experientes, porque isso facilita o início do desenvolvimento da função, enfim, isso depende, né, do objetivo da UAM, do objetivo da empresa. Outro ponto importante são os exames de saúde. Então, os exames de saúde, nós temos exames admissionais, exames após demissão, né? Mas existem exames que são próprios para o pessoal da área da alimentação, já que estamos falando de one-on-one, né? E aqui estão alguns exames, né, que seriam importantes de serem realizados nos funcionários que já estão em exercício, assim como nos funcionários que nós estamos recrutando para aquela vaga, né, selecionando para aquela vaga. Então, exames dermatológicos, os funcionários eles têm contato direto com alimentos, né, então qualquer problema de pele pode ser um foco de contaminação. Exames na orofaringe, exames clínico geral, exames hematológicos, exame odontológico, exame parasitológico e sumário de urina. Então, aqui também pode entrar um hemograma completo, né, que entra no... E alguns exames específicos de algumas doenças crônicas não transmissíveis, se o estabelecimento julgar necessário. Aqui está só um resumo, né, de alguns exames que são fundamentais. E entrando na etapa de admissão. Já tivemos recrutamento, já tivemos seleção e entramos na admissão. A admissão ela acontece através do estabelecimento de um contrato de trabalho. Esse contrato ele é firmado através da assinatura da carteira de trabalho do meu funcionário. Isso só não acontece em servidores públicos, certo? Que o serviço público é necessária a aprovação em concurso público. Eu tenho um funcionário estatutário. E na admissão, a forma considerada mais justa e benéfica para a instituição é a admissão por mérito. Então, que esse meu funcionário ele seja admitido porque, em virtude de, nas etapas anteriores, ele se mostrar apto, capacitado e adequado para aquela função que está em aberto, né? Então, isso só traz benefícios para a organização e o funcionário se sente mais motivado porque ele sabe que ele está ocupando aquela vaga por mérito próprio, né? Por desempenho próprio dele. A outra etapa que nós temos é o treinamento e o desenvolvimento, né? Então, meu funcionário foi admitido, o ideal é que ele seja submetido a treinamento inicial, né? Porque isso motiva o funcionário. Às vezes ele, apesar de ter experiência, ele se sente um pouco receoso de realizar algumas tarefas e o treinamento dá mais segurança, né, para esse funcionário, para ele entender todo o funcionamento da UAM, quais são as diretrizes, né,
qual é o objetivo daquela empresa e, dessa forma, desenvolver melhor sua atividade. Também gera maior satisfação para a clientela, né? Então, quando você tem um local em que o cliente é bem atendido, que o seu funcionário é capacitado para isso, o cliente fica mais satisfeito e traz resultados muito satisfatórios, né? Como melhoria da produtividade, maior segurança e higiene do funcionário, melhoria das técnicas, maior confiança, redução do absenteísmo, redução da rotatividade, melhoria dos produtos, né, aqui no caso dos alimentos que são preparados, e redução de desperdícios e danos. Então, o treinamento, de modo geral, ele só traz vantagens para o desempenho do meu funcionário. Então, a gente tem que levar em consideração que administrar pessoas constitui um processo dinâmico. Então, a UAN, assim como qualquer outra organização, ela não é uma instituição, um local estático, ela está em constante modificação. Então, o treinamento é importante também para isso, para a atualização dos funcionários, capacitação permanente. E é considerado o treinamento um fator de racionalidade e economia para as organizações. Porque, como a gente viu no slide anterior, né, reduz taxa de absenteísmo, então você tem menos falta dos seus funcionários, reduz a rotatividade, a troca de funcionários dentro do mesmo cargo. Então, tudo isso gera uma economia para o local. Para os empregados novos, o treinamento permite que eles desempenhem suas tarefas de forma correta. Já para os empregados antigos, permite um aprimoramento daquela tarefa. Às vezes a gente esquece determinadas coisas, né, que é normal da vida, então o treinamento é uma forma de reforçar diversos aspectos que o funcionário tem que levar em consideração na execução da sua atividade, né. O treinamento também é importante quando pensamos na modernização. Então, dentro de uma UAN, diversos equipamentos eles estão sendo modernizados a todo momento, assim como diversas técnicas estão sendo melhoradas. Então, é ideal que o meu funcionário ele seja treinado para executar essas atividades da melhor forma possível, né? E levando em consideração essas modificações que vão acontecendo. É comum encontrar uma certa resistência ao treinamento dentro da UAN, né? Muitos funcionários não querem realizar, às vezes acham desnecessário, às vezes já acham um momento tedioso. Então, diz respeito ao nutricionista ou a quem vai ministrar o treinamento, motivar os funcionários e demonstrar a importância que o treinamento tem no desenvolvimento, né, geral da UAN. E o treinamento também serve para acompanhar tarefas desenvolvidas. Então, a partir do treinamento, a gente consegue ver se os meus colaboradores eles estão com algumas necessidades específicas em suas funções, se eles não estão conseguindo desempenhar corretamente. E a partir disso, eu posso promover, né, mudanças que visem melhorar o funcionamento da minha UAN. Então, o objetivo geral do treinamento é capacitar os funcionários a executar suas tarefas, procurando desenvolver espírito de participação, cooperação e conscientizando sobre a importância que ele tem na sua função, certo? Então, as fases principais de treinamento são diagnóstico da situação, avaliar o que é que eu preciso realizar treinamento, em que área, quais recursos eu tenho disponíveis para isso, elaborar um projeto de treinamento. Então, esse treinamento ele tem que ser planejado, programado, para que se cumpra na execução. Implementação do treinamento, é a próxima etapa, fase, né? Que é o treinamento em si. E acompanhamento e controle, para ver se esse treinamento, né, no pós-treinamento, eu realmente estou tendo resultados satisfatórios e aí comprovar a eficácia e a efetividade desse treinamento. Inclusive, se você detecta algum ponto em particular, né, por exemplo, se sua taxa de desperdício de alimentos está muito alta dentro da UAN, e você faz um treinamento para melhorar esse aspecto, você pode usar parâmetros numéricos posteriormente para avaliar se o treinamento realmente teve algum resultado satisfatório ou não.
E aí, o programa de treinamento dentro da UAM, ele pode ser um programa periódico, né, em que acontecem treinamentos a cada período de tempo sucessivo, ou pode ser um treinamento esporádico, que são treinamentos geralmente realizados só quando se detecta algum problema específico na UAM e você faz o treinamento para tentar resolver. E aí, aqui eu coloco alguns pontos que podem fazer parte do plano de treinamento para ajudar na execução dele. Então, título, objetivos, justificativa, a clientela-alvo desse treinamento, a carga horária, o período de duração, o local onde ele vai ser realizado, o conteúdo, os métodos didáticos, os recursos audiovisuais, os critérios de avaliação do treinamento e quem serão as pessoas responsáveis pela execução. Os treinamentos, eles podem se classificar de acordo com alguns parâmetros, certo? Então, quanto à época de aplicação, o treinamento ele pode ser anterior à admissão, assim que ou logo após que o funcionário é admitido, como ele pode ser após a admissão. Aí são treinamentos programados que acontecem em períodos específicos, né? Ou treinamentos para o funcionário que já faz parte da UAM, do quadro de pessoal, e que a gente faz o treinamento para melhorar algum aspecto, né, do desempenho da sua função. Quanto ao tipo, o treinamento ele pode ser de indução, né? Esse treinamento de indução é para o funcionário recém-admitido, então, nesse treinamento se apresentam os direitos, os deveres e as atividades que ele vai exercer. Como também tem esse treinamento funcional, que tem como função desenvolver e aperfeiçoar o empregado nas atividades inerentes ao cargo dele, que é para um funcionário que já está na instituição. Temos também a classificação do treinamento quanto ao local, então pode ser instrução e serviço, quando o treinamento é realizado dentro da própria UAM, como externo ao serviço, onde você pode levar o funcionário e você aplicar o treinamento em outro local, ou você pode contratar uma empresa para realizar o treinamento. Temos também um treinamento quanto à clientela, né? Ele pode ser feito de forma individual ou ele pode ser feito de forma coletiva. E temos a classificação quanto ao conteúdo. Então, esse treinamento ele pode ser geral, abordar aspectos gerais da sua UAM, como ele pode ser específico. Você pode fazer um treinamento em relação ao preparo de alimentos, você pode fazer um treinamento falando somente sobre a higiene pessoal, um treinamento só sobre a higiene do ambiente, um treinamento só sobre sustentabilidade, enfim, depende, né, das necessidades da sua UAM. E agora a gente vai entrar no dimensionamento de recursos humanos, certo? Que aqui entra mais no cálculo mesmo, como a gente vai dimensionar esses recursos humanos. Então, a gente viu toda a parte introdutória de gestão, recursos humanos, né? As etapas necessárias para você recrutar, selecionar, admitir e treinar um funcionário. E aqui a gente vai ver como é que a gente calcula, como é que a gente faz previsão numérica de funcionários dentro do UAM. Então, nesse dimensionamento, são levados em consideração alguns fatores que são condicionantes e intervenientes, certo? Mas esses fatores, eles são peculiares e eles são próprios de cada local. Alguns desses fatores são a política de recursos humanos, que a gente já falou anteriormente sobre isso. Então, como o funcionário é visto dentro da minha UAM, né, dentro da empresa que essa UAM faz parte, esse funcionário, como ele é valorizado, como ele é inserido nesse local, certo? Outros fatores interferentes também são o padrão de atendimento da UAM. Então, quando se tem padrão luxo, espera-se que de 40% a 50% de despesas seja relacionado ao quadro de funcionários. Já quando se tem um padrão de atendimento de autosserviço, 5% a 10%, né, das despesas da UAM sejam em relação ao pagamento de funcionários. Então, dependendo do padrão de atendimento, você vai ter
diferença no número, né, e diferença na qualificação também. Também se leva em consideração na previsão numérica recursos físicos, então a área total da UAM, a distribuição dos setores dentro de uma UAM, as instalações, os equipamentos e utensílios que são necessários. Então, imagine que a gente tem uma UAM que tem andar térreo e um piso superior, e aí no andar térreo é feita a parte de pré-preparo, no piso superior de preparo, então você vai precisar de um número maior de funcionários, porque tem um maior deslocamento nesse local, certo? A área total também é levada em consideração, né? Quanto maior a área, maior o número de funcionários. Então, tudo isso é levado em consideração para se prever numericamente um quantitativo de funcionários necessários ao desenvolvimento, né, ao trabalho adequado dentro de uma UAM. O padrão dos cardápios, não, se é um padrão de luxo, um padrão médio, um padrão popular, isso interfere no quantitativo de funcionários também. E os tipos de refeições, né? Se você só produz de jejum, se você produz almoço, jantar, lanches, então isso também interfere no quantitativo de pessoal. Também interfere o sistema de distribuição. Se você tem um sistema, por exemplo, descentralizado, você precisa de funcionários para transportar essa refeição até o local que ele vai ser distribuído, então isso interfere. A modalidade do serviço, né? Se é a francesa, se é self-service, se você vai precisar de garçons, se não. O horário que as refeições são servidas também interfere nesse quantitativo. O sistema de higienização, assim como de distribuição. A dependência administrativa, né? Se ela é uma instituição governamental, se ela é uma empresa particular, né? A autonomia que esse local tem de realizar essa previsão numérica de funcionários, o nível de tecnologia utilizado, então, se são locais onde são utilizados muitos equipamentos sofisticados, que às vezes não necessitam de tanta mão de obra humana, né, de pessoas para manusear, e padrões e normas de procedimento, que aí isso é único de cada UAM, certo? Por isso que em todos os aspectos que eu sempre reforço, né, no estudo de administração geral, de gestão de alimentação coletiva, eu sempre foco muito nessa individualidade. A gente só vai saber de fato as necessidades da nossa UAM e a melhor forma de conduzir todos esses aspectos quando a gente está dentro da UAM. Né? Esses conceitos teóricos eles servem para nortear, mas o desenvolvimento em si ele só acontece quando de fato a gente está dentro do local e lá dentro desse local a gente vê as necessidades e estabelece o que é melhor, né, para o funcionamento da UAM. E outro aspecto também que é muito importante no dimensionamento é a jornada de trabalho, que eu deixei aqui por último, né, para que a gente especificasse melhor. Então, de acordo com a Constituição Federal brasileira, o funcionário ele deve cumprir 44 horas semanais, e isso inclui 8 horas de trabalho por dia, né? E o trabalho aos sábados. Quando ele exerce mais de 8 horas por dia, o excesso de horário deve ser compensado com folgas. De acordo com as leis trabalhistas, as folgas elas devem ser preferencialmente aos domingos, mas, quando não possíveis, essas folgas elas podem ser em outros dias da semana, né? Mas a preferência é sempre pelo domingo. Então, existem diversas jornadas de trabalho que um funcionário pode desempenhar dentro de uma UAM, dependendo da forma de seu funcionamento, e a partir disso, isso vai interferir totalmente no cálculo de previsão numérica, certo? Então, quando se tem 8 horas por dia de trabalho, numa carga horária de 44 horas semanais, a gente tem um funcionário trabalhando de segunda a sexta, 8 horas, e 4 horas aos sábados. Geralmente a folga dele é no domingo, e aí a gente pode ter funcionário com substituto de folga ou sem substituto de folga, dependendo do funcionamento da minha UAM. Temos também quando se estabelece que o local funciona de segunda a sábado,
em carga horária igual, né? Funciona a mesma hora, 8 horas por dia, de segunda a sábado. E aí o funcionário ele tem direito à folga na semana. Temos a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Nesse caso, o funcionário ele trabalha um dia e folga um, completo, né? E aí, nesse sistema, nessa jornada de trabalho, é necessário que eu tenha um substituto para cada funcionário meu. Então, sempre tenho que ter o substituto de folga para cada funcionário. E se eu tiver a jornada 12 por 60, que são 12 horas de trabalho e 60 horas de folga, então ele trabalha um dia e ele folga 2. Aí nessa jornada, para cada um funcionário meu, eu necessito de 2 folguistas, né? De 2 substitutos. Ah, nem folguista, o nome é substituto mesmo. E aqui eu vou mostrar alguns métodos para cálculo de pessoal, certo? E aí eu vou iniciar com alguns parâmetros que são utilizados em unidades de alimentação hospitalares. Alguns desses índices, eles são aplicados também para unidades sadias, mas a gente vai ver mais na frente algumas particularidades. Então, em unidades hospitalares, leva-se em consideração o número de leitos que existem, o número de funcionários e o número de refeições, certo? Então, existem diversos parâmetros. O parâmetro deve ser escolhido de acordo com a necessidade da UAM, com o que você acha que vai se adequar melhor ao seu serviço de alimentação, certo? Mas eu vou apresentar os parâmetros existentes. Então, existe o parâmetro de que para cada um empregado, que eu preciso de um empregado para cada 8 leitos do hospital, e eu posso ter um acréscimo de mais 20% para cobrir as faltas, folgas. Outro parâmetro me diz que eu preciso de um empregado para cada 3,5 a 3,8 leitos dentro do hospital, e aí esse valor já cobre o número de empregados de férias, de folgas e de faltas. Meson estabelece que 8% do quadro de funcionários do hospital ele deve ser alocado dentro da unidade de alimentação e nutrição. Oliveira estabelece que de 10 a 15% do quadro de funcionários do hospital, que do total, na verdade, de funcionários do hospital, 10 a 15% devem trabalhar dentro da UAM. E Passos estabelece que do total de funcionários do hospital, a UAM deve ter, né, de 10 a 12%, quando esse hospital ele tem uma quantidade menor que 60 leitos. Então, como eu mostrei aqui, tem diversos parâmetros, são realizados diversos estudos nessa área, né, tanto de adequação quanto de não, às vezes o local tem menos funcionários, mas funciona corretamente, mas de forma geral, né, se estabelece que os funcionários da UAM eles correspondam a 10 a 15% do quadro total de funcionários do hospital. Então, se a gente quiser utilizar uma base para cálculo, esse seria um valor adequado. E aí, existem outros métodos também, certo? Ali é uma porcentagem. A gente também tem como realizar um cálculo. Esse cálculo é chamado de índice de pessoal fixo, que é aqui eu estabeleço quanto deve ser o número total de funcionários que eu tenho dentro do UAM, certo? E alguns autores, como West Granda, eles estabeleceram alguns parâmetros para realizar esse cálculo. Então, nesse cálculo, você utiliza o número de refeições que são produzidas, o tempo que é utilizado para preparar, distribuir e higienizar uma refeição e a jornada diária de trabalho total dos meus funcionários. Que também deve ser em minutos para a gente fazer o cálculo. E aí, Gandra estabeleceu que para unidades hospitalares, o valor médio de tempo, né, que cada funcionário, ele consegue preparar, distribuir e higienizar uma refeição seria de 15 minutos. Então, o cálculo do índice pessoal fixo, ele é o número de refeições vezes 15 minutos, que é o tempo utilizado para preparar uma refeição, dividido pela jornada diária de trabalho. Por exemplo, 600 minutos. Enfim, eu estou chutando o número qualquer aqui. Mais na frente, nós veremos um exemplo da aplicação dessa fórmula. E aí, a partir do número do índice de pessoal fixo, eu avalio
eu devo avaliar também o número de pessoal substituto, né? Então, a gente viu lá na frente, dependendo da jornada de trabalho, a gente tem que ter um número X de funcionários substitutos, né? Para substituir as folgas dos meus funcionários. E a gente também calcula isso, que é o ISD. Então, para o cálculo do ISD, eu levo em consideração o tipo de jornada de trabalho, certo? Que a partir dessa jornada, eu vou calcular as folgas, o período de descanso do meu funcionário. Esse período de descanso, ele inclui as folgas, feriados e férias, né? Então, a fórmula geral é 365 dias no ano, menos período de descanso, dividido por período de descanso, vai me dar um índice. E aí, de acordo com a jornada, é que a gente vai ver que esse índice muda, certo? Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Eu tenho 8 horas de trabalho por dia, é a minha jornada, dos meus funcionários da minha UAN, com uma folga, né? Então, nesse parâmetro aqui, nessa jornada aqui, eu tenho o quê? O meu funcionário ele vai ter, durante o ano, 30 dias de férias, é lei, a gente tem que cumprir. Se estima que no ano eu tenha 48 dias que sejam domingos, que ele está de folga, né, ele não trabalha. E tenho estabelecido como média, isso aqui é estabelecido como parâmetro, certo? De 12 dias de feriados. Então, somando tudo isso, ele tem 90 dias de período de descanso. Não é isso? Então, 365 menos 90 dividido pelos 90, eu tenho um índice de 3,06. Esse é o meu índice de descanso, né? De pessoal substituto. Já se eu tiver uma jornada de 12 por 36, meu funcionário trabalha um dia e folga um. Então, eu sempre preciso de um substituto para ele, né? Então, ele vai ter como período de descanso 30 dias de férias. E aí, as folgas dele, a gente vai computar da seguinte forma. Ele trabalha um dia, folga outro. Trabalha um dia e folga outro, não é isso? Feriado não conta aqui porque, independente do feriado, o local vai funcionar. Domingo também não conta porque ele vai trabalhar. Ele trabalha nessa escala de plantão de 12 por 36. Então, o ano inteiro tem 365 dias. Se eu subtrair as férias, que é lei que ele vai ter que ter, eu tenho 335. E eu divido isso por 2, porque ele trabalha um e folga outro. Então, eu vou ter 168 dias de folga. Somando com as férias, dá 198. Então, colocando na fórmula, né, do ISD, 365 menos 198 dias, que ele está descansando, não está trabalhando, dividido pelo 198, eu vou ter 0,84. Esse é meu índice. E aí, para eu calcular o meu índice de pessoal substituto, eu utilizo o índice de pessoal fixo, né, quantidade total de funcionários, dividido pelo meu índice de pessoal substituto, pelo meu índice de descanso, né? Esse tempo de descanso. Aí, para a unidade sadias, a gente utiliza a mesma fórmula de índice de pessoal fixo, que é utilizada para unidades hospitalares, só que lá, só para a gente lembrar, nos minutos por refeição que são gastos por cada funcionário, lá se estabelece um parâmetro de 15 minutos. Para unidades sadias, a gente pode modificar esse índice de acordo com o número de refeições produzidas. Então, essa tabela traz um parâmetro para a gente utilizar como base, mas geralmente, se a gente pegar qualquer questão de concurso, alguma coisa para responder, já vem especificando que índice é utilizado. Mas caso, pensando na vida profissional, a gente vai estabelecer na nossa UAN, a gente pode utilizar esses parâmetros da tabela para calcular. Então, num local que faz 300 refeições, a gente pode utilizar o parâmetro de 15 minutos. No local que faz 700, 13. No local que faz 1.300, 9. Enfim, mas a fórmula é a mesma. Aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver, né? Tipo, numa UAN, que é a jornada média de 650 minutos por dia, qual o número de pessoal fixo, que tá errado, gente, é fixo, para produzir 1.000 refeições.
por dia, considerando 10 minutos o parâmetro por refeição. Então, você multiplica o número de refeições, 1.000 vezes 10 minutos, certo? E divide pela jornada de trabalho diária em minutos. Então, eu precisaria de 15 funcionários fixos. E aí, vários estudos mostram que a gente tem uma certa dificuldade de dimensionar esse pessoal adequado, né? Em virtude de ter uma variação muito grande desses índices, desses minutos, e porque a gente está contando aqui que não há faltas dentro do local de trabalho, assim, a gente está contando só com as folgas, mas porventura pode acontecer, né, de funcionários que faltem ao dia de trabalho, que isso acabe comprometendo todo esse cálculo que foi realizado. E aí alguns autores também trazem, né, desse total de funcionários, como seria uma forma melhor de distribuir eles de acordo com os setores. Então, Mesomo traz, por exemplo, essa indicação de que 15% do meu total de funcionários deveria estar na administração, 18% nas áreas de estocagem e recebimento, 11% no preparo de gêneros, 20% na área de cocção, 5% na merenda, lanche de jejum, 7% na cafeteria, 12% nas copas de distribuição, 8% na lavagem de louça mais faxina e 6% no serviço noturno. Mas é importante o estudo do nutricionista na descrição de cada cargo e na sua correta execução. E aí também é importante, né, depois de dimensionar, enfim, realizar o controle e avaliação de recursos humanos. Então, nesse controle e avaliação, né, se observa o desempenho do funcionário na execução da sua atividade, e aí dá indícios para a gente da necessidade de treinamento, da mobilização de pessoal dentro da UAM, da contratação de novos funcionários ou demissão, da introdução de novas tecnologias, né? Nos dá parâmetro para isso. E existem algumas técnicas para se avaliar recursos humanos. A gente pode utilizar padrões de desempenho, avaliação de atitudes, análise de taxas de absenteísmo e índice de rotatividade. Então, no padrão de desempenho, a gente tem um padrão, a gente avalia a função do nosso colaborador e a gente tem um padrão de desempenho esperado para a nossa UAM. E a gente consegue avaliar se ele está desempenhando de forma correta a função, certo? Esse tipo de técnica direciona muito a atividade, precisa de um parâmetro e evita uma avaliação subjetiva, porque você tem um parâmetro numérico, né, que pode ser tempo de execução de uma atividade, né, pode ser utilização de equipamentos corretos, enfim, depende da função que você está avaliando. A gente pode avaliar a atitude, né, e essa avaliação ela pode ser feita por pontualidade do meu funcionário, assiduidade, né, um número pequeno de faltas, interesse que ele tem em cooperação no serviço. A gente pode avaliar a higiene e segurança no trabalho através do vestuário dele, certo? Dos exames e da rotina de trabalho como um todo. Podemos utilizar também a taxa de absenteísmo para avaliar recursos humanos como um todo, dentro da minha UAM. Essa taxa nos dá uma média, uma estimativa de taxa de ausência diária em um período específico dentro da minha UAM. Pode ser mensal, ou pode ser, por exemplo, semestral ou até anual, certo? Então, a gente utiliza a seguinte fórmula. A taxa de absenteísmo ela é a média do número de empregados ausentes em determinado período estabelecido, né? Então, vamos escolher que é um período de um mês. Vezes 100, dividido pelo número de empregados fixos que a gente tem. Então, um exemplo aqui. Nós temos 80 funcionários dentro de uma UAM e a gente tem uma média de 4 faltas por dia. Então, a gente pegou todos os funcionários, viu quantas faltas tiveram, quantos faltaram, a gente fez a média. E deu 4 faltas por dia. Então, 4, que é a média do número de empregados ausentes, dividido por 80, que é a quantidade de funcionários fixos, vezes 100, dá 5%. A gente tem uma taxa de absenteísmo de 5%. E aí, de posse desse resultado, a gente pode avaliar em períodos a UAM, ver se há períodos em que essa taxa aumenta ou diminui, e aí tentar encontrar o motivo, né, do aumento ou redução dessa taxa
e propor modificações, né, que visem sempre reduzir essa taxa. O ideal seria zero, né, porque existem diversos motivos que podem levar à ausência do funcionário. Doença, problemas pessoais, enfim. E aí esse resultado ele nos dá uma ideia disso e a gente consegue propor modificações. E outro índice é a rotatividade pessoal, certo? Que corresponde ao número de desligamentos em relação ao número de funcionários total. Então, a fórmula é D, que corresponde ao número de demissões em um período específico de tempo, dividido pelo número médio de empregados, vezes 100. Então, a partir disso, a gente vê se está havendo a rotatividade alta de funcionários, que inclusive é uma característica muito marcante de unidade de alimentação e nutrição. A rotatividade é muito grande e às vezes isso é visto como prejudicial para o funcionamento da UAM, né? E aí esse valor ele nem deve ser zero e nem deve ser muito elevado, porque nenhuma das formas é benéfica para o funcionamento do local. Então, os recursos humanos, se a gente avaliar de uma forma geral, a gente vê o quanto ele é relevante, né? O quanto todas essas etapas que a gente viu de recrutamento, de seleção, de treinamento, de controle, admissão do funcionário, do dimensionamento correto, tudo isso demonstra uma grande importância para que a UAM ela trabalhe, que o funcionamento da UAM aconteça de forma harmônica, adequada, e que a gente consiga atingir os objetivos propostos, né, dentro da UAM enquanto empresa e instituição fornecedora de refeições. E, gente, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo.